Vocês têm acompanhado ao longo destas últimas 2 semanas que o Diese tem marcado presença aqui na TVT. Ora com Fausto Augusto Júnior, que é professor da Escola Diese, ora com o diretor técnico Clemente Ganslúcio, que está aqui hoje, que vai falar com a gente. E a partir de hoje, o Diese terá um quadro fixo toda sexta-feira para falar das questões que mexem com a vida dos trabalhadores brasileiros, as decisões econômicas e políticas que podem afetar o seu trabalho, emprego, salário, o que acontece com a sua aposentadoria se mudarem as regras da Previdência, entre tantos outros assuntos que agitam o país e principalmente afetam trabalhadoras e trabalhadores. Então, espalhe a notícia aí para todos os seus amigos e conhecidos. Toda sexta-feira o Diese está aqui no seu jornal. Bom, Clemente, a gente fica muito feliz, claro, de poder contar com o Diese, para ajudar a entender melhor esse universo econômico, social e político. Seja muito bem-vindo aqui no seu jornal, Clemente. Obrigado. Prazer estar com você e vai ser um prazer poder estar toda sexta-feira aqui o Diese, a equipe do Diese, podendo informar, debater, trazer o debate da economia para os trabalhadores e para as trabalhadoras. Com certeza, seja bem-vindo mais uma vez. E Clemente, é isso mesmo, motivo de comemoração, né? O Temer comemorou aí com o PIB, isso é motivo de se comemorar? É o momento? Olha, é uma notícia importante, ou seja, a economia poderia ter parado de cair, poderíamos ter chegado no fundo do poço. A economia caiu muito, uma queda muito grande, a queda em termos médios da população é quase 11%, um dos maiores tombos econômicos da nossa história, e talvez tivéssemos chegado no fundo do poço. O que provavelmente pode acontecer é que essa crise política tenha aberto um alçapão no fundo do poço e a gente continue a cair, uma possibilidade que não é pequena e que nós vamos observar nos próximos meses ou semestre. Esse resultado é um resultado que já veio sendo acumulado no último período, no último ano especialmente, e repercute uma retomada muito baixa ainda sobre uma queda muito grande. Ou seja, nós começamos a galgar talvez um patamar, um degrau em uma escada muito longa. E o que talvez tenha acontecido é que com esta crise que se desencadeia agora, nós tenhamos uma etapa de uma nova queda. Portanto, é um resultado importante, mas muito longe ainda de termos uma sinalização concreta e segura de uma retomada do crescimento. E Clemente, qual que foi o setor responsável por essa alta? Olha, principalmente o setor agrário, especialmente o setor produtor de grãos. É a agricultura que, com uma super safra, com uma capacidade grande de produção, o Brasil é um dos principais países em termos de produção agrícola e pecuária, e foi a agricultura que puxou. O crescimento da agricultura trouxe uma grande dinâmica para os demais setores e ele é o principal responsável por esse resultado nesse trimestre. Clemente, você comentou há pouco que temos muito que caminhar, né? Quais são as expectativas, então, para os próximos trimestres na economia brasileira? Ainda temos um longo caminho para sair dessa recessão? Olha, é um longo caminho. Primeiro porque nós precisaríamos ter um projeto de desenvolvimento nacional, ou seja, que a nossa economia tivesse uma base de sustentação no seu desenvolvimento assentado na nossa capacidade interna de produção. Atender o mercado interno e ter vantagens ou capacidade competitiva de exportar. Estamos longe disso, talvez estejamos fazendo uma escolha de um caminho equivocado. O Brasil tem internacionalizado sua economia ao invés de fortalecer a nossa capacidade interna. Isso faz muita diferença sobre a estratégia de desenvolvimento. Além disso, o Estado precisa induzir o desenvolvimento. As empresas virão investir se o Estado de fato vier junto, puxando o investimento na economia. Não é isso que nós estamos observando, o Estado vem cortando o investimento na economia. E a outra, darmos capacidade ao mercado interno. Emprego e salário geram capacidade de consumo, consumo gera produção gera emprego, que gera consumo e é o circuito virtuoso da economia. Nós também não estamos observando isso, porque o desemprego continua muito alto, são mais de 14 milhões de pessoas desempregadas hoje no Brasil. E, Clemente, o papel da indústria no PIB, toda essa crise? Bom, o papel da indústria é fundamental, ela vem perdendo participação. Hoje a participação na indústria, na produção econômica brasileira é inferior a 10%. A indústria já representou mais de 30% da produção econômica brasileira. É fundamental que nós recuperemos essa participação, mas ao mesmo tempo isso será resultado de investimento. As empresas precisam ter segurança que elas vão produzir e conseguir competir
em igualdade de condições com empresas estrangeiras no nosso mercado interno. Elas precisam produzir e saber que vão conseguir competir na exportação. Nós precisamos ter uma política econômica que dê capacidade competitiva às nossas empresas. E a indústria é fundamental. É ela que anima o setor de serviço, ela que anima a agricultura, ela que anima o setor de comércio, ela que puxa a economia. Se a indústria está travada, toda a economia trava. É quase que um engavetamento no trânsito, né? Um carro para e todo mundo vem batendo atrás. É necessário que a indústria continue puxando a economia e nós não estamos nesse sentido, próximo desse momento. É necessário investimentos e isso a economia brasileira carece de maneira estrutural. Clemente, você acredita que essa crise política em que vivemos neste momento, ela reforça a tendência de queda no nível, por exemplo, de desemprego? Sem dúvida, a crise política ela gera insegurança nos agentes econômicos. Os agentes econômicos investem e produzem se tiverem simultaneamente certeza que vão ter demanda. Vai ter alguém que vai consumir. Ou as famílias, ou o governo, ou as próprias empresas investindo, comprando, ampliando sua base produtiva, ampliando a empresa. Se ninguém compra e também não consegue exportar, as empresas não investem. Elas investem também se elas tiverem certeza que aquele investimento terá capacidade de amadurecimento. Portanto, não haverá interrupções de crises que gerem estabilidade, que gerem segurança no mercado e que, portanto, afetem a demanda. Nós temos uma dificuldade estrutural de demanda, ou seja, as famílias não compram, as empresas não compram, o governo não compra e todo mundo, no mundo todo, quer vender, ninguém quer comprar. E, simultaneamente, nós temos uma crise política que gera insegurança. Então, o nosso ambiente para retomar a atividade econômica é muito difícil. Nós temos que resolver simultaneamente o problema da economia e o problema da política. E, nesse momento, a crise política agrava o problema da economia. Portanto, a solução não é fácil. É urgente uma solução política para a crise, para que essa solução política gere um ambiente econômico favorável. Perfeito. Obrigada, viu, Clemente, pela sua participação aqui no seu jornal. E até a próxima sexta-feira. Até a próxima sexta-feira.